Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, um programa da televisão da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre. Sou o Paulo Aido e hoje vamos falar da Síria, um país que, pelas piores razões, tem estado no meio da atualidade noticiosa no mundo. Consequência ainda da chamada Primavera Árabe, um movimento popular de contestação que deflagrou em vários países do Médio Oriente e que provocou até ao momento o derrubo dos presidentes da Tunísia, Egito, Líbia, a Síria tem conhecido o drama terrível da guerra civil, provocando a destruição de cidades, centenas e centenas de mortos e largas dezenas de milhares de refugiados. No meio deste caos está a comunidade cristã, cada vez mais minoritária e indefesa. Este filme que vamos ver já de seguida recorda-nos que a Síria é um dos berços do cristianismo. Foi na estrada de Damasco que se deu o milagre da conversão de São Paulo. Vamos ver este filme com atenção, porque todos nós temos muito a fazer hoje em dia pelos cristãos na Síria. A Síria, o país dos apóstolos e mártires, um país que deu ao mundo a palavra cristianismo. Foi para aqui que Deus enviou o profeta Elias para que ungisse Azael para rei de Aram. Segundo a tradição, foi deste país que Elias foi arrebatado ao céu para escapar dos perseguidores enviados por Jezabel. Até hoje, o profeta Santo Elias é venerado na Síria. Foi nesta gruta que ele subiu ao céu num carro de fogo puxado por cavalos. Crê-se que as impressões dos cascos, ainda visíveis nas rochas, provêm dos cavalos que puxavam este carro de guerra. Elias, você é tão glorioso pelos teus milagres. Quem é que se pode comparar contigo? Você, que subiu ao céu num turbilhão, num carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Com a divulgação dos cristãos, foi construído um lugar de orações, no qual os fiéis veneravam o profeta. Nos séculos IX e X, monges deram mais esplendor a este lugar, decorando-o com frescos. Este país também é o testemunho do milagre que aconteceu a São Paulo, na sua conversão ao cristianismo, na estrada para Damasco. Na sua viagem para Damasco, subitamente lhe refulgiu em volta uma luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele retorquiu: Eu sou aquele Jesus a quem tu persegues. Esteve depois alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam assombrados e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome e que veio aqui com o fim de os levar algemados aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, confundia sempre mais vigorosamente os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. A seguir ao Santo Paulo, este país vivenciou a divulgação das bem-aventuranças pela Santa Tecla, uma das discípulas de Santo Paulo. Santa Tecla foi evangelizada pelo Santo Paulo. Ela era natural da Turquia, da cidade de Icónio. Ela era pagã e tornou-se cristã e discípula de Santo Paulo na Turquia. Uma vez que lá os cristãos eram perseguidos pelos gentios, ela veio para a Síria para anunciar a palavra do Senhor em Maúla.
A região de Maaloula é sem par, pois até hoje os seus habitantes preservaram um dialeto aramaico, um dialeto muito parecido com a língua falada pelo Senhor. Aqui ainda existem mais 2 aldeias nas quais se fala aramaico. Os habitantes tornaram-se muçulmanos, mas o facto que eles ainda usam esta língua indica que antigamente eram cristãos. Preservaram esta língua depois da sua conversão ao islamismo, por exemplo, porque tinham que encontrar um emprego no governo. A Síria é um país cristão. A conversão ao islamismo só começou no século VII e realizou-se pela influência da violência, convicção, compromisso ou por outro meio. A Síria não adotou a religião islâmica de um momento para o outro. Por isso existem aldeias que ficaram inteiramente cristãs. O islamismo é a religião predominante na Síria, praticada por 90% dos habitantes. Na primeira metade do século VII, ainda antes da morte do profeta Mohammed, no ano de 632, os muçulmanos, com as forças armadas árabes, conquistaram as regiões da fronteira meridional do país. O predomínio atual do Islã, porém, não apaga as raízes históricas e as religiosas do cristianismo, profundamente arraigadas no património deste país. Este país, o berço do cristianismo, é a fonte da qual proveram muitos padres da Igreja, sábios e teólogos que ensinaram e promoveram a fé cristã. Apesar da proveniência comum, a Igreja Cristã do Oriente separou-se e dividiu-se, de maneira que hoje existem 6 ritos e 9 igrejas diferentes. O maior destes grupos são os ortodoxos greco-melquitas e os católicos greco-melquitas. Com os séculos, muitas destas igrejas uniram-se com Roma, enquanto outras, como por exemplo as igrejas ortodoxas, são consideradas verdadeiras igrejas irmãs da Igreja Católica desde o Segundo Concílio do Vaticano. Existem famílias nas quais um irmão é católico e o outro é ortodoxo, ou nas quais os primos fazem parte de igrejas diferentes. Mesmo assim, ficam sendo uma família. Existem aldeias que só converteram ao catolicismo 50 ou 100 anos atrás. Estas pessoas que pediram ser unidas com Roma sentem-se como católicos, embora não modificassem a sua vida religiosa e diária. Apesar destes cismas históricos, a ação recíproca entre as igrejas manifesta-se de muitas maneiras e é uma esperança para o restabelecimento da comunidade das igrejas. Recentemente começamos a preparar o programa para a comemoração do Jubileu e para a Semana de Orações e de Paz, junto com o novo Bispo ortodoxo, um homem muito franco que procura conversar connosco. Planejamos, por exemplo, uma peregrinação comum de católicos e ortodoxos a Antioquia, o lugar de origem do cristianismo, pois foi aqui que os cristãos foram designados de cristãos pela primeira vez.
La ville où, pour la première fois, on appelait les chrétiens de ce nom, chrétien. A Síria é um país muito fascinante. Ao mesmo tempo, é um país muito importante, pois esperamos que desempenhe um papel importante no caminho para a comunidade das igrejas. Para mim, a Síria é um país de esperança, a que se manifesta pela grande variedade da vida cristã e da presença cristã. Na Síria, a presença do cristianismo manifesta-se particularmente pela maneira da vida religiosa nas famílias e nas comunidades. Apesar do islamismo representar a base da lei nacional, a Constituição da Síria de 1973 garante a liberdade de culto, incluindo o direito a lugares de oração para todos. Nestas paróquias, manifesta-se a presença da origem cristã na Síria. Para os habitantes dos países do Médio Oriente, é particularmente importante que um espaço vital suficiente lhes seja posto à disposição. No Médio Oriente e em outros lugares, o espaço, seja ele cultural ou realmente espacial físico, sempre é um símbolo da liberdade. Trata-se da área reservada aos membros da família desconhecidos. Nunca entram neste espaço de família sem serem convidados. Por isso, esta imagem também pode ser usada para uma igreja, uma comunidade, uma paróquia ou uma diocese. Por isso, um espaço geográfico, espacial, físico, é de importância essencial para as comunidades cristãs. Centros de catecismo não só oferecem espaço para a catequese, mas também para atividades extralitúrgicas. A igreja oferece o espaço apropriado para festas, batismos, casamentos ou exéquias. Este é um país dos muçulmanos, mas os cristãos também têm as suas igrejas. E aqui tudo o que se relaciona com a comunidade e as suas atividades é possível. Isso, no entanto, não se aplica aos assuntos que não fazem parte das atividades da comunidade, como, por exemplo, atividades educacionais. Quase não existem escolas católicas. A situação económica difícil e o tamanho relativamente pequeno da comunidade cristã dificulta o cumprimento da missão apostólica na Síria. Mesmo assim, a Igreja é capaz de tomar diferentes iniciativas, considerando as preocupações e a solidariedade dos cristãos no Ocidente para com os seus irmãos no Oriente e a sua maior compreensão da urgência de fortificar a presença cristã no Médio Oriente como testemunho do Evangelho. Uma destas iniciativas é a construção planejada de uma igreja ecuménica num novo bairro de Damasco, com a qual deverá ser criado um lugar de oração para várias comunidades cristãs. No sul da Síria, foi comprado um terreno para construir um presbitério para o pároco local, responsável para 4 aldeias, que há pouco tempo voltou a estar em condições de dar aulas da religião a 70 crianças das novas salas de aula. A situação das pessoas é terrível, particularmente daquelas que vivem nas regiões rurais. Estes subúrbios, ainda há pouco tempo, sem ruas, eletricidade ou canalização, sofrem do êxodo rural permanente, pessoas vão procurar trabalho nas grandes cidades. Com o tempo, o êxodo abrandou-se e muitas pessoas desiludidas, entre elas muitos cristãos, voltaram para tentarem começar outra vez. Os desafios da assistência espiritual resultantes disso são grandes, e isso no Médio Oriente inteiro.